Meus amigos, hoje é segunda-feira, dia 26 de novembro de 2018. Deste fim de semana que passou, tivemos as eleições da Ordem dos Advogados, seção Minas Gerais, e nunca vi, desde que eu estou aí nesses 30 anos de atuação no direito, nunca vi nenhuma eleição tão disputada, pau a pau, voto a voto, nunca vi dessa maneira, né? E tivemos aí a vitória do Raimundo Cândido Júnior, Raimundinho, e fui me lembrando, aqui no CAD, nós estamos aqui no Centro de Atualização em Direito, e aqui o CAD, ele não toma partido, né? Ele não pode ser uma instituição partidária. Pelo contrário, aqui é uma instituição de pesquisa cadastrada no CNPq, de maneira que nós temos que primar aqui pelo livre pensamento, pela diversidade de opiniões e pela pluralidade opinativa. De tal forma que as três chapas nos visitaram aqui. As três vieram, as três conversaram conosco, as três mostraram suas propostas, foram apresentadas e falaram para os nossos alunos, né? Mas uma coisa é o CAD, como instituição, outra coisa sou eu, né? Eu, claro, né, tenho minha posição política, minha posição partidária e tal, e vou me manifestar aqui como eu, o Paulo, né? Eu me lembrei, há uma semana atrás, aliás, né, nós estávamos num almoço de confraternização e num almoço de apoio à chapa 2, a chapa do Raimundinho. Estávamos ali professores, advogados, estudiosos do direito tributário. Foi uma manifestação de operadores, né, do direito tributário, dando ali uma palavra de apoio a Raimundo Cândido Júnior, que veio a ser o vitorioso com uma margem de 111 votos. Houve até contestação de uma chapa que eu, pelo menos, recebi uma mensagem no WhatsApp dizendo que havia uma ação judicial, com suspeita de fraude, etc. A OAB também recebi, que soltou uma nota dizendo que nada disso, que a eleição transcorreu na maior lisura, que não há nada disso, mas, enfim, tudo isso faz parte do jogo democrático. Aquele que porventura se sente prejudicado e acha que tem razão, o caminho é realmente a discussão judicial, a maneira civilizada que nós temos, né, de lidar com os nossos. Bem, mas com a vitória do Raimundinho, eu me lembrei de uma saudação que fiz a ele há mais de 13 anos, quando eu ocupava o cargo de diretor de ensino na Faculdade de Direito de Conselheiro Lafayette, né? E nós recebemos o Raimundinho, ele era o presidente da Ordem, na época, nós o recebemos para um evento que eu já não me lembro mais se era o congresso, já fizemos lá um grande congresso envolvendo juristas do Brasil inteiro, mas fazíamos também seminários de um dia ou dois e tal. Então, num desses eventos, nós recebemos Raimundinho e eu fui encarregado de fazer a ele uma saudação. E essa saudação, ao mesmo tempo que é uma homenagem a ele, Raimundinho, é também uma homenagem à figura do advogado, ao personagem do advogado, suas dificuldades, aqueles que exercem essa árdua profissão. Na medida em que eu lia esse discurso, né, depois ele comentou e, ao abrir o seu pronunciamento, ele falou também do pai, né, professor da Faculdade de Direito da UFMG, professor Raimundo Cândido, o pai, a quem ele chamava carinhosamente de o Cândido Raimundo, ou seja, o Cândido vinha antes do Raimundo, porque era a forma como esse professor lidava nas suas relações de pacificação, de entendimento, de pacificação por onde ele passava, e por isso o Raimundinho o chamava de o Cândido Raimundo. A saudação é esta aqui: advocacia, uma vocação. Saudação a Raimundo Cândido Júnior. Somos muito felizes por receber, nesta noite festiva, o excelentíssimo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seção Minas Gerais, Raimundo Cândido Júnior,
para aqui celebrarmos a importância deste milenar sacerdócio. Nenhum de nós teria, entre os integrantes da categoria, tamanha legitimidade. A profissão de advogado remonta a alguns milênios. Dela nos dá notícia a Bíblia, em diversas passagens, como em Mateus, quando Cristo falava por parábolas e um dos fariseus, doutor da lei, o interrogava para experimentá-lo. Veja que coisa curiosa, né? Hoje na academia, primeiramente nós temos o grau de bacharel, depois de mestre e depois de doutor. E, ao que parece, naquela época era o inverso, porque ele falava para aqueles que eram chamados, Cristo falava, para aqueles que eram chamados de doutores da lei, e estes o chamavam de mestre. Ou seja, os doutores da lei o chamavam a Cristo de mestre. Mesmo anteriormente a Cristo, os talentos jurídicos já despontavam. Notável é a figura de Marco Túlio Cícero, o mais eloquente dos oradores romanos, reconhecido pela habilidade de sua dialética. Defendeu os sicilianos contra as exações de Verrio, combateu Catilina e fez condenar os seus cúmplices, o que lhe valeu o título de pai da pátria. Suas catilinárias seriam lembradas para sempre. De lá para cá, 2005, de lá para cá, embora os processos tenham se multiplicado, assim como os escritórios e as faculdades, muitos traços da profissão ainda são os mesmos. O saudoso professor José Olímpio de Castro Filho, indagado sobre como se forma o advogado, respondia, abre aspas, o que se exige na nossa profissão para toda a vida se resume numa só palavra, o estudo. Estudo permanente. Estudo todos os dias, todas as horas, todos os momentos. Tal estudo nunca haverá de se concluir, porque somente o nécio vaidoso pode achar que sabe. Eis que quanto mais estuda, mais verifica o estudioso que quase nada sabe, muito ignora e muito há que aprender. E prosseguia esse mestre, advogado por excelência, abre aspas novamente, daí porque só consegue se tornar advogado quem tiver perseverança, tenacidade e determinação. As dificuldades serão imensas, não só as que a vastíssima ciência jurídica impõe, mas, sobretudo, as que o próprio exercício da profissão acarreta. É que lida o advogado todos os dias com um conflito de interesses em que se encontra presente toda a gama pura e impura dos sentimentos e instintos humanos. O clima de sua vida é a luta, como reiteradamente tem sido salientado, e nesta luta, que pode ser épica ou se esconder na mesmice do cotidiano, as armas com que ataca ou defende não as receberá de ninguém, somente podendo forjá-las na sua própria personalidade. Entre elas, uma existe, referida em primeiro lugar no juramento do advogado, sem a qual ninguém será advogado, nem valerá a pena lutar, a honestidade. Fecha aspas. Carvalho Neto, esse autor, Carvalho Neto, é do século XIX, nascido no século XIX, em seu relato, Advogados, como vivemos, como aprendemos, como sofremos, acrescentava, abre aspas, advogado, se de verdade o for, não tem outro terreno onde lavrar, outra fonte onde beber, outra sombra onde repousar, senão os livros, sempre os livros. Fecha aspas. No mesmo sentido, dizia Henri Robert, em sua clássica obra, O Advogado, em fins do século XIX, abre aspas, sem tê-la visto de perto, é difícil imaginar o que pode ser atualmente a existência de um advogado atarefado. A ela se aplicaria, com muita exatidão, a expressão de Esopo. É, ao mesmo tempo, a melhor e a pior das coisas. A melhor, porque não há profissão mais bela, nem mais apaixonante. A pior, porque, apesar de todas as vantagens, não há servidão que lhe seja comparável. Não há existência mais fatigante que a do advogado, nem que mais monopolize o cérebro e o tempo de quem se dedica a ela. Fecha aspas.
O direito pode nos conduzir a carreiras distintas, mas em todas elas a busca é a mesma, como advertiu Rui Barbosa em sua célebre oração aos moços, na qualidade de paraninfo da turma de 1920, no Largo de São Francisco, abre aspas. Na missão do advogado também se desenvolve. As duas se entrelaçam, diversas nas funções, mas idênticas no objeto e na resultante, a justiça. Com o advogado, justiça militante, justiça imperante no magistrado. Fecha aspas. Todo estudante do direito, em algum momento, vive o dilema da escolha. Que profissão devo abraçar? A advocacia, a magistratura, o Ministério Público? E aí surgem critérios esdrúxulos. Qual delas é a mais rendosa? Qual delas goza de maior prestígio? Nesse momento é preciso rememorar uma velha palavra que não deveria jamais cair no esquecimento. Vocação. Vocação, que vem do latim vocatio, ou vocare, ou seja, a ação de chamar, o chamado, o convite. É preciso serenar o espírito para escutar esse chamado. Que profissão te chama? Sem vocação, não há advogado que se enriqueça, nem magistrado que se faça respeitar. É o que constatou o imperador romano e filósofo Marco Aurélio, quando perguntou ao pretor da Grécia: sabes tu julgar? Aprendeste a ciência que exige teu emprego? Responde o pretor: tenho a nomeação de César, que me basta. Mas o filósofo redarguiu: e pode ela dar-te a jurisprudência que te falta e se faz indispensável no exercício do teu cargo? Portanto, o melhor critério para essa escolha está na Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 20. Cada um, na vocação em que foi chamado, nela permaneça. Cada um, na vocação em que foi chamado, nela permaneça. Por outro lado, a categoria sofre com problemas que se acentuaram neste terceiro milênio, especialmente no Brasil, com mais de 1000 escolas de direito em atividade e milhares de bacharéis lançados no mercado a cada semestre. Tem sido extremamente difícil manter a dignidade da profissão. Mas se isso aqui era verdade em 2005, mais ainda hoje, né? O que eu percebo desse texto que eu estou aqui revisitando é que ele se tornou mais atual de 2005 para cá. Foi escrito há 13 anos e está mais atual hoje do que naquela época. Com o excesso de oferta de profissionais, os honorários e salários têm sido dramaticamente reduzidos, causando grandes frustrações. Nesse contexto, a grande perspectiva de futuro para aquele que se inicia na carreira está em perceber que há segmentos da advocacia que ainda apresentam muitas oportunidades. As empresas têm tido dificuldade em encontrar o advogado que tenha visão geral do negócio e as ajude a tomar decisões. O perfil que o século XXI tem exigido do advogado é o de um estrategista, com visão ampla, que esteja apto a abordar não apenas aspectos jurídicos, mas também contábeis e negociais, especialmente finanças. Deve saber operar a calculadora HP com a mesma naturalidade com que manuseia os códigos e deve ser capaz de explicar ao empresário ou investidor temas avançados, como os aspectos jurídicos do impairment. Não é demais lembrar que frequentemente esse diálogo será travado em língua inglesa, diante da dificuldade de investidores estrangeiros compreenderem o ambiente de negócios do Brasil. Enfim, o advogado valorizado nestes novos tempos apresenta essa tríplice feição, tendo cravado em seu espírito os valores já consagrados pelo passado. Tem sua visão direcionada às mudanças do presente e às oportunidades do futuro. E, para nos guiar nesta viagem para o futuro, tem a palavra agora aquele sobre o qual invocamos as bênçãos divinas, reconhecendo-o como o nosso inigualável líder,
Dr. Raimundo Cândido Júnior, em Conselheiro Lafayette, agosto do ano de 2005. Então, como já disse aqui, esse texto ganha atualidade nesse momento, não só porque tudo que foi aqui narrado a respeito da profissão de advogado continua cada vez mais atual, como também, novamente, nós estamos com este nosso líder, este incontestável líder, que mais uma vez vai nos guiar numa viagem para o futuro. Os próximos 3 anos, né? Os próximos 3 anos do mandato na Ordem dos Advogados de Minas Gerais. Então, finalizo aqui esta mensagem, desejando a Raimundinho toda a sorte, toda a graça, toda a competência que ele já demonstrou, tão experiente que realmente as bênçãos divinas caiam sobre ele nessa árdua, nessa difícil tarefa. E vou aqui repetir que todos esses estudiosos do direito tributário que com ele estiveram na segunda-feira passada, reiteram aqui o seu apoio, né? Reiteram aqui que estendem a mão a ele, torcem por ele e novamente o reconhecem como esse incontestável líder da advocacia mineira. Deus te abençoe, Raimundinho, seja feliz, sejamos todos felizes nessa nova empreitada. Um grande abraço.